Boa noite, pessoal. Vamos ver. Kaique. Boa noite, Kaique. Tudo bem? Enquanto a Cláudia não entra, esperar mais gente entrar também. Tudo bem, Jeff? Ó, galera aí. Já com tudo. Colocou na agenda. Bate-papo com especialista hoje, pessoal. Paulo, tudo bem, Paulo? Paulo aí, um de nossos alunos. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Dani. Opa, vamos com tudo, né, Paulo? Firme e forte. Legal. Murilo, tudo bem, Murilo? Boa noite. Daqui a pouco bate-papo com o especialista, pessoal. Teremos aqui a nossa renomada Cláudia, nossa coach, Cláudia Dias. Ok, mais gente entrando. Esperar aí. Mais gente entrar, né? Ah, a Cláudia entrou. Opa. Ok, colocando a Cláudia aqui para bater um papo conosco. Vamos lá, pessoal. Eliane, boa noite. Ó, tô gostando de ver, hein? Cláudia, boa noite, tudo bem? Seja muito Boa bem-vinda. noite. Tudo bem, Dani? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, tudo ótimo. Estava aguardando entrar na Dani Freitas, oficial. E era na Plane. Ah, é na Planes. Só um momento, por favor, É, né? Cláudia. Só conectar aqui no notebook também, para a gente ficar de olho depois quando o pessoal fazer perguntas, que aí eu vejo pelo notebook. Só um momento. Tá bom. Tá bom? Já tinha uma galerinha aí entrando também. Bastante gente mandando um WhatsApp, confirmando a live. Gostei de ver a galera animada. Galera Tá, colocando né? colocou na agenda, vamos com tudo. Tá. Perfeito, Você ótimo, tá me coloquei. vendo, Dani? Estou te vendo. Estou Ah, sim, então tá bom. tá bom? Então Então tá, tá porque a parte tranquilo. do vídeo não tá aparecendo. Mas tá Não, aí, o pessoal entrando animadíssimo, né? não, com certeza. Tem uma galera seguidores da Dani, já tem seguidores da Cláudia. E a gente sabe que não Olha é fácil, isso. né? O pessoal trabalhou aí o dia inteiro, está aqui à noite firme e forte, focado. E vamos lá. Cansado, porém com Cansados, vontade de aprender, né? exatamente. Cansados, porém, a gente tem que pensar aí fora da caixa, né? E quem pensa fora da caixa está aqui firme e forte, logado. E até no final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas também, como eu mencionei para vocês. E vamos começar. Vamos lá. Primeiro, pessoal, vocês estão aí disponibilizando o ativo mais importante da vida de vocês, que é o tempo. Então, nada mais justo do que vocês saberem quem está do outro lado, né? Quem é essa garota, quem é a Dani e quem é a renomada Cláudia Dias, que antes de você entrar, Cláudia, eu já fiz a maior propaganda. Ah, meu Deus. Verdade. Gente, vamos lá, né? Vamos lá. Ah, Bom, eu atuei por mais de 10 anos no mercado financeiro, tá? Atuei no Banco Orinvest e também no Banco Safra, ao qual eu me tornei especialista de investimentos. E para construir uma carreira de sucesso no mercado financeiro, eu precisei da aprovação de algumas certificações financeiras, né? De uma qualificação profissional que não foi fácil, mas desafio dado precisa ser desafio cumprido. Tá? E agora, a nossa renomada Cláudia, gente. A Cláudia, ela é coach profissional e especialista em desenvolvimento pessoal, tem mais de 10 anos de experiência nesse ramo e também é coautora dos livros Coach de Alta Performance, Treinamentos Comportamentais e Consultoria Empresarial. É isso mesmo, né, Cláudia? Gostaria de acrescentar algo? é isso mesmo. E eu sou apaixonada pelo ser humano e a capacidade que ele tem de se transformar. Só isso que eu colocaria a mais, Dani. Ah, perfeito. Já foi uma apresentação considerável, né, Cláudia? Mais o que acrescentar que você realmente ama o que faz, né, Cláudia? A gente vê aí no dia a dia você transformando a vida das pessoas, né? Sua prova viva. E basicamente isso. Então vamos lá, pessoal. Hoje, nosso bate-papo com o especialista, nós iremos falar sobre como você
como você pode manter o seu emprego, né, pós-pandemia, e como você também pode conseguir um emprego novo dentro do mercado financeiro, que é o nosso foco aqui hoje, tá? Primeiro, vamos falar sobre o que aconteceu até agora e as perspectivas daqui para frente nesse mercado todo turbulento, mercado delicado, com toda essa tensão. Recebemos diariamente perguntas dos nossos alunos: Dani, e agora? O que vai acontecer? O que eu devo esperar? Então, de acordo com tantas perguntas que nós recebemos, nós decidimos fazer essa live para responder tudo de uma vez. E nada melhor do que trazer aqui a nossa coach profissional, Cláudia. Vamos lá. Antes da pandemia... Pode falar, Cláudia. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Não, imagina, o prazer é todo nosso, sem dúvida. Antes da pandemia, a gente via que o mercado financeiro como um todo, ele era muito, até mesmo engessado mesmo, porque o atendimento era o quê? 100% presencial. Era um banco ou outro, principalmente os bancos digitais, que trabalhavam com home office, que é o funcionário em casa, o funcionário mesmo em casa, produzindo e entregando o resultado. Porém, como sabemos, né, após março, quando iniciou toda esta crise, os bancos foram obrigados a adotar o home office. E aí, o que eu vejo? Como que era e como que é? Como que era? Totalmente presencial tudo, seja uma reunião com o gestor, uma reunião com o investidor, um café, almoço, bastante, né? A gente marcava bastante, café, almoço, visita no próprio escritório do cliente. Hoje, como está sendo? Home office a maior parte do tempo, inclusive, Cláudia, até havia comentado com você, e tem alguns bancos que vão adotar o home office daqui para frente. Uma que tem maior segurança, né, para o funcionário, outra que o custo para a instituição é significativamente menor, e mesmo com o funcionário em casa, ele tem resultado, ele produz, ele entrega. O que muita gente não esperava antes, né? Se a gente falasse de home office alguns anos atrás, o que o pessoal falava? Ai, mas será que funciona? E sim, tem funcionado. Agora, Cláudia, como que você vê essa mudança e o que pode ser mais desafiador para as pessoas saindo do presencial e indo para o mundo online, já que a gente vê tanto instituições financeiras passando, se adaptando ao online, mas como que você vê isso para os funcionários? Bom, eu acho que não só funcionários de banco, né, mas de uma forma geral, as pessoas estão passando por um processo de desconstrução e reconstrução. Desconstrução do seu modelo antigo de trabalho, desconstrução do seu jeito de atuar. Todos nós passamos boa parte da nossa vida, a maioria das pessoas que estão aqui, provavelmente já teve algum tipo de experiência profissional ou conhece alguém que tenha tido, né? E o que acontece? Nós criamos modelos mentais sobre esses processos de trabalho. Então, eu saio de manhã, vou para o meu trabalho, tenho todo um ritual. De repente, eu tenho que reconstruir tudo isso, porque agora o meu trabalho e a minha casa estão no mesmo lugar. Então, hoje, um dos grandes dificultadores para as pessoas é principalmente a parte da sua gestão eficiente do tempo. Porque eu acho que grande parte das pessoas, como elas já estão em casa e elas começam a parte do seu trabalho, elas perdem a noção do tempo. Então, muitas pessoas começam a trabalhar às vezes muito cedo, vão trabalhar até muito tarde, porque você não tem mais o trânsito, você não tem mais aquelas interferências para você chegar até o seu trabalho. E aí, o que acontece? Alguns desafios. Impor limites. Eu acho que esse é um grande desafio. Você fazer a sua gestão eficiente do tempo. O que é gestão eficiente? É exatamente você saber que você está dentro de casa, em home office, mas você tem a sua vida privada também. E aí, fazer gestão do tempo significa que muitas pessoas, elas não conseguem separar um lugar para trabalhar, elas trabalham exatamente na mesa, às vezes, do almoço, aí já para ali e almoça. Então, hoje, uma das grandes situações desse processo é exatamente a gestão eficiente do tempo. Eu acho que é uma das primeiras coisas, né, que tem. Uma outra coisa que tem também é essa coisa de você não ter que sair. A gente precisa de uma coisa chamada psicogeografia. O que é? Você
sai do seu mundo, vai para o seu trabalho, para que você possa entrar num outro papel, sair do papel de casa e entrar no seu papel profissional. E agora você não tem mais como fazer isso, né? Você sai de um cômodo para o outro e tem que desconstruir um personagem para outro personagem, para outro papel. Então esse é um dos grandes desafios aí das pessoas, desassociar um pouco. É interessante que você mencionou sobre a desconstrução para a reconstrução. E realmente faz muito sentido. Por quê? Como que nós somos, como que nós crescemos? Crescemos aprendendo o seguinte: eu vou começar a trabalhar, aí eu vou me arrumar, vou sair de casa, vou pegar o carro, vou pegar trânsito. É o normal, era o normal. Né? Agora, o novo normal, a nova realidade é o quê? É você ter uma rotina, né? Você acordar, você ter um horário, né? Para você ali se disponibilizar para aquela finalidade que é o seu trabalho, o seu dia a dia. Muitas vezes você fazer o quê? Tirar o pijama, sair da cama. Então, realmente, o home office ele tem sido um desafio. Muita gente fala do desafio que é para o empregador, né? Para a instituição, mas para o funcionário também é, e muito, né? Acredito que aí o público que você ajuda, né, em suas sessões, provavelmente tem muita gente passando por esse processo. Como se adaptar com o home office? Não é fácil, mas como eu falo, né, aqui na Planes a gente evita muito a palavra difícil. É desafiador, gente. E desafio dado é desafio cumprido. Certo, Cláudia? Certo. E aí o que acontece também, o que eu acho que vale a pena reforçar, é que nós estamos diante de uma situação nova que existe um comportamento novo. E muitas vezes a gente quer utilizar exatamente os mesmos comportamentos num cenário novo. Então, se readaptar ou se adaptar a uma coisa que você não vivia requer um tempo de dedicação e você planejar mesmo, né? Então, até março eu ia para o banco, eu fazia um trabalho no banco, né? Eu saía da minha casa. E agora? E agora eu tenho que resolver tudo isso, mas às vezes o que eu faço? Eu continuo e sem parar, respirar e me repensar. Então, essa é uma dica muito importante que eu tenho dado para algumas empresas. Trabalhar em casa não é trabalhar em home office. Trabalhar em casa é uma situação. Trabalhar em home office é você organizar o seu canto, disciplinar o seu horário, organizar suas rotinas, incluir essas rotinas dentro da sua vida e, com isso, você ser mais produtivo. Uma das grandes situações que as empresas sempre cobram, ou elas sempre ficam atentas, é sobre como medir e mensurar a produtividade. Porque hoje você, dentro de uma organização, você tem que ser produtivo, né? Tem que ter performance. E como que você vai performar estando longe dos olhos ou longe das formalizações? Então, hoje você tem duas formas de você ser empreendedor. Tem um empreendedor, que é um empreendedor do negócio. Qual que é o empreendedor do negócio? Aquele que coloca o seu capital como risco, né? Sim. Esse empreendedor está adaptando os seus intraempreendedores, que são profissionais, que eles empreendem, e hoje isso está muito mais em evidência. Qualquer profissional tem que ter essa capacidade de intraempreender. É você empreender no negócio do outro, ainda que uma grande instituição, e você se gerenciar, você fazer o seu próprio gerenciamento. Esse é uma das competências importantes para você desenvolver, inclusive. Interessante, Cláudia. Teve um ponto que você até deu uma ênfase, que o home office não é trabalhar em casa. O home office é você ter a disciplina em casa, né? Você ter ali o seu espaço, você se dedicar a se gerenciar, que é o que tem sido o desafio. O desafio é o home office? Não. O desafio é o quê? Você ter toda essa disciplina no seu dia a dia. Perfeito. Sim. Obrigada, Cláudia, pela excelente aula. E como conseguir uma vaga no mercado financeiro? Para quem está entrando agora, bastante gente, Marcelo, Drica, olha, o pessoal ali falando que nunca é difícil, é desafiador. Gostei, galera aí, dando ênfase no nosso bate-papo. E nossa live, pessoal, para quem está entrando agora, é sobre como conseguir ou manter o seu emprego no mercado financeiro pós-pandemia. Até havia mencionado aqui no início da live que a gente tem recebido muitas perguntas, muitos questionamentos como esse. Foi aí que veio a iniciativa de fazer e tem aí a nossa Cláudia Dias, coach. Vamos lá.
Como conseguir uma vaga no mercado financeiro? Eu percebo que quando a gente fala de mercado financeiro relacionado às instituições financeiras, é muito comum que venha na nossa mente somente 4 instituições, 4 maiores bancos, que mesmo que eu não mencione aqui o nome dos bancos, eu tenho certeza que a galera que está assistindo a live já veio na mente, né? Que são os 4 maiores. Itaú, Bradesco, Santander, Safra, são os 4 maiores. Mas nós temos uma novidade para contar, né, Cláudia? A novidade é que tem mais de 100 instituições financeiras só em São Paulo e tem mais de 200 no Brasil. Gente, o mercado financeiro é imenso. E quando eu falo de mercado financeiro, eu não estou falando somente do banco. É do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco Santander, que são os mais tradicionais. Mercado financeiro, banco, corretora, distribuidora, cooperativa de crédito. O mercado é muito grande e tem excelentes planos de carreira em diversas instituições. Então, como conseguir? Primeiro, tem que abrir os olhos realmente. Eu sempre falo sobre pensar fora da caixa, aproveitar as oportunidades, que é o quê? Primeiro, não tem somente esses 4 bancos, tem muitos, né? Tem centenas de bancos, de instituições financeiras. Pronto, já abri meus olhos, até aí tudo bem, maravilhoso. Segundo ponto, Dani, perfeito, já vi que tem mais de 100 bancos, entrei lá no site do Banco Central, maravilhoso, mas como que eu faço para conquistar uma vaga nesse mercado financeiro que é muito competitivo? Primeiro, pessoal, qualificação profissional. E quando eu falo de qualificação, eu não estou falando somente sobre a formação acadêmica. Hoje, um candidato, ele pode ter uma formação acadêmica, ele pode falar 2, 3 línguas ou mais, tem um intercâmbio, enfim, mas se ele não possuir uma certificação financeira, uma CPA 10 ou uma CPA 20, ele não consegue conquistar uma vaga no mercado financeiro. Muitas vezes, quem consegue participar de um processo seletivo mesmo sem a certificação, não vai sair na frente, porque aquele outro candidato possui a certificação e aquele segundo que não tem, não vai para um próximo processo, né, dentro da instituição. Então, um ponto muito importante, né, que a gente sempre esclarece, que é o seguinte: há algum tempo atrás, não faz nem muito tempo, ter uma certificação financeira, uma CPA 10 ou uma CPA 20, era o quê? Era um diferencial. Hoje, é obrigatório. Se você, né, no caso, alguns de vocês que estão assistindo a nossa live possuem o sonho de crescer no mercado financeiro. Ai, Dani, eu já atuo, quero maior destaque, como que eu faço para manter? No mínimo, é correr atrás ali da aprovação de uma certificação financeira. Outro ponto é o seguinte: perfeito, maravilhoso, estudou com a Planis, tirou a certificação, sucesso. Dani, qual que é o próximo passo? Primeiro, gente, o QI é verdadeiro. Quem indica? Fato na vida. Inclusive, a Planis, nós temos parcerias com diversos recrutadores de instituições financeiras. Isso tem feito muita diferença. O QI é verdadeiro. Quem indica? Ai, Dani, mas e se o meu network não for tão grande, ainda não fui aluno da Planis, como funciona? Você sabia que no site das instituições possui um campo Trabalhe Conosco? Preencha todos os campos do site de instituições do qual você possui interesse em atuar. Outro ponto, vou falar basicamente, né, bem por cima mesmo. LinkedIn, pessoal. O LinkedIn é uma plataforma de publicações profissionais maior do mundo. Isso é fato. Terceiro, antes da pandemia, nós tínhamos alunos aprovados que ia pessoalmente na agência, colocar a cara a tapa e entregar o seu currículo bonito. E sim, fazia diferença. Cláudia, agora uma perguntinha para você aqui no meio desse bate-papo sobre como conseguir um emprego no mercado financeiro. Cláudia, quais são as características mais importantes que um recrutador leva em consideração hoje ao analisar um candidato? Você acredita que essas características são as mesmas de antes da pandemia ou que mudou algo ali com o nosso momento turbulento? O mundo ele mudou, né, Dani? A gente fala, quando fala de antigamente, até a nossa referência de tempo mudou. E o que é antigamente, né? Vamos pensar que antigamente é antigamente antes de março, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Então, antigamente, antes de março, né, a gente tinha uma forma de comportar para ser elegível para um mercado profissional. O que acontece é que hoje existe uma situação que é muito interessante, que os recrutadores, eles precisam estar diante de pessoas. Quando você vai se vender para uma empresa, você exatamente tem uma persona, você vai desenvolver, você vai levar o seu lado profissional. E como persona, a gente tem 3 coisas que os recrutadores sempre vão olhar, tá? Primeiro, é o que você disse, são as competências técnicas. O que são competências técnicas? Exatamente o que você falou. São as competências que você adquire quando você estuda, quando você faz curso, quando você lê livros, quando você tem uma formação. Então, a competência técnica é aquilo que te habilita para ser elegível a uma vaga. Esse é um dos pontos cruciais para que você seja elegível para uma vaga diante dos olhos de um recrutador. Segunda competência, ou segunda camada de competência, são as competências comportamentais. E aí a gente teve muitas mudanças dentro da visão dos entrevistadores com relação a essas competências comportamentais. Foi feita uma pesquisa recente com algumas empresas de grande porte, onde foi identificado quais as competências eram importantes para que a gente tivesse sucesso com os colaboradores neste mundo pós-pandemia, nesse mundo novo que a gente está vivendo. Então, algumas características foram muito levantadas por alguns entrevistadores. A gente não vai ter tempo de falar de todas elas, mas vamos falar de algumas que é muito importante. Primeiro, uma das competências comportamentais que é extremamente importante, que é importante para esse mercado, é as pessoas estarem diante de atualizações. Elas precisam ser proativas, né? Então, quando você estiver diante de uma situação, você precisa ter essas competências. Por quê? Porque hoje, para você se sair na frente, você está competindo com um mercado muito maior. A gente teve ajustes dentro das empresas. Então, hoje a gente tem uma demanda de mão de obra no mercado que aumentou, porque, como você mesmo disse, nós temos um mercado financeiro que é muito grande e tem várias vertentes. Dentre essas vertentes, tem banco, tem cooperativa, tem seguradora, tem o máximo, tem uma série de situações. Sim. Então, as competências, quando a gente fala, então vamos para as técnicas, é aquelas competências como aquelas que você realmente precisa se habilitar para ter. As comportamentais é o que mostra que o seu comportamento, ele é diferenciado. As pessoas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Então, é muito importante, quando você estiver diante de uma busca profissional, você alinhar. Eu estou competente tecnicamente, qualificado para entrar nessa vaga, para fazer parte disso? Comportamental, né? Dessa parte comportamental. Eu tenho as competências que são exigidas, depois a gente vai falar um pouco mais delas, né? E também a gente tem a capacidade, outro nível, que são as competências emocionais. Então, no mundo novo que nós estamos vivendo, alia tanto das competências, eu vou falar da minha área, né, que são comportamentais, sim, e as competências emocionais, elas tiveram uma readaptação. Por exemplo, a pessoa tem que ter uma capacidade de negociação. Hoje, por exemplo, para eu fazer uma live, eu tive que negociar até com a minha gata. Né? Olha, vai estar aqui dentro, porque eu vou fazer uma live, né? Então você tem que negociar até dentro da sua casa, negociar com a empresa, negociar horário. Então, uma das competências extremamente importantes, por exemplo, é a capacidade de negociação. Assertividade é uma competência extremamente importante para os dias de hoje. Não é opção você ser assertivo ou não, ter uma comunicação boa ou não. É obrigação. Então, existe um conjunto de competências, né? Proatividade, empreendedorismo, que são competências que são necessárias para que você esteja competindo no mercado profissional. Entende isso? Faz sentido isso para você? Claro, faz total sentido. E competências emocionais, porque hoje não adianta, vamos fazer um paralelo. Imagina que a gente tem aí uma pessoa que dirige um ônibus, tá? E aí eu gosto de fazer essa analogia. Para ele dirigir o ônibus, ele precisa ter uma competência técnica. Eu tenho uma habilitação, mas eu não dirijo o ônibus, certo? Então ele precisa estar qualificado, ter uma habilitação que
que o capacite para ele poder dirigir esse ônibus. Imagine que ele vai ter habilitação, mas ele entra no posto dele e aí o que ele faz? Ele não fala bom dia para ninguém, ele não se dá bem com o cobrador do ônibus, e aí o que acontece? Neste caso, ele precisa desenvolver competências comportamentais, ok? Comportamento vai dizer se ele vai ser proativo, educado, ser, por exemplo, uma pessoa que tem empatia. São competências extremamente necessárias. E aí, de repente, ele tem tudo isso, mas aí o que acontece? Vamos imaginar que alguém fechou, passou, né? Porque o trânsito de São Paulo, a gente, por exemplo, tem de tudo. Alguém entrou com um carro na frente dele, aí ele vai, pega o ônibus e joga em cima dele. O que ele precisa nesse caso? Ele demonstrou que ele não tem competência emocional. Entende? Sim, claro, então, entendo. Hoje, para você estar habilitado para o mercado, você tem que estar atento sobre 3 bases de competências, que aí a gente pode falar um pouco mais delas. As técnicas, as comportamentais e as emocionais. E os recrutadores, eles estão olhando tudo isso. Por quê? Porque para você, por exemplo, hoje trabalhar com pessoas que elas têm pouca ou nenhuma liderança emocional, vai fazer com que ele seja uma pessoa que ele tenha, assim, dificuldades de se qualificar para aquele posto. Sim. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu até a próxima pergunta que eu iria fazer sobre as habilidades que o funcionário precisa. Então, você respondeu 2. E você falou um ponto, Cláudia, que eu até estava aqui, preciso acrescentar, né? Fazer aqui um questionamento. Quando a gente fala sobre a qualificação profissional através de uma certificação financeira, o que eu identifico hoje nos profissionais, né? Como eu mencionei, as perspectivas daqui para frente, ao contrário do que muitos pensam, são boas, né? Os bancos não pararam de contratar. Aliás, em momentos de crise, o mercado financeiro é um dos setores que mais contratam. Então, hoje mesmo, eu conversei com diversos recrutadores até para entender um pouco mais sobre hoje, porque cada semana é uma semana, cada mês é um mês. E hoje, gente, o mercado está contratando e o que falta são profissionais qualificados. E o qualificado, além da certificação financeira, que é o mínimo para quem deseja aí construir uma carreira de sucesso no mercado financeiro, além da CPA 10 e CPA 20 que a gente mencionou anteriormente, é até um ponto que a Cláudia falou interessante. Não adianta hoje uma pessoa, por exemplo, ela tem uma formação legal, ela fala 2, 3 línguas, tem a certificação, maravilhoso. Porém, tem outras competências que são essenciais para quê? Para você conquistar uma vaga, para você manter e para você crescer. Teve uma das competências que você mencionou, Cláudia, que é extremamente relevante, significativa para o mercado financeiro, que é a emocional. A gente sabe que o mercado financeiro é um mercado que tem bastante meta. Você trabalha muito no comercial. Hoje em dia, o caixa é comercial, né? O caixa precisa de uma certificação para poder ofertar um produto de investimento. Então, além de tudo isso, tem certas competências que o funcionário precisa, é essencial para conquistar a vaga, para manter aquela vaga, né? Porque antes era um paradigma que você entrasse em uma instituição, em um banco, uma empresa, ficasse lá 10, 20 anos e entrou, estou tranquilo agora, não preciso me preocupar. Os tempos mudaram e hoje as pessoas também precisam se preocupar com isso. Além dessa qualificação profissional, que eu falo que além da formação e tudo é certificação, tem essas outras competências. O exemplo que você mencionou do ônibus, eu adorei. Achei maravilhoso, tem tudo a ver. De nada adianta ele ter uma habilitação e aí não sabe ali como agir no momento ali de estresse, em um momento que ele precisa ter um emocional mais forte, né? Então, sim, Cláudia. Então, acrescentando faz total sentido. Pode falar. E até então, já que era a próxima pergunta, eu acabei me antecipando, até desculpa. O que acontece para a gente entender, né? Algumas coisas que são muito importantes. Eu acho que qualquer profissional ele tem que pensar que ele é o gestor da carreira. E uma carreira é uma sequência de passos que você vivencia diante da sua vida profissional. Quando você tem uma carreira, você tem que entender que esse incremento de carreira depende de você. Então, eu acho que o que mais mudou
não só da pandemia, mas de alguns anos para cá, mas agora ficou muito mais forte, é que as pessoas acreditavam que ao encontrar um emprego, elas estavam sossegadas. E isso caiu totalmente por terra. Porque quando você entra para uma instituição, seja ela qual for, eles têm como visão, o recrutador, a empresa, que você vai solucionar um problema que eles não conseguem resolver sem você. Logo, uma das principais competências para você desenvolver, então a gente precisa ter proatividade, dinamismo, querer ser competitivo. Também existem outras competências, como a comunicação extremamente assertiva, a organização do seu tempo, a gestão da sua carreira. Então, hoje acontece muitas pessoas, alguns fatos que as pessoas dizem assim, a empresa não está investindo em mim. Né? Então, nós estamos na era do conhecimento. E o que é a era do conhecimento? A era do conhecimento é uma era que indica que você é responsável pela evolução sua profissional. Você precisa estar sempre atualizado. E que é estar sempre atualizado? É você fazer o seu programa de desenvolvimento individual, seu PDI, que é tão buscado dentro das organizações, mas que poucas pessoas fazem isso. O que é fazer o meu PDI? É saber o quão eu estou disponível, eu estou atualizada ou eu estou desatualizada para o mercado. Então, eu preciso, mesmo que, não adianta procurar emprego, às vezes a pessoa, por exemplo, manda um currículo com algumas coisas que não são mais compatíveis. Você precisa fazer uma carta de apresentação que te venda. E te vender representa você colocar ali o que você vai fazer. Se ele te contratar, o que você vai resolver ali. Então, quando você tem que negociar, até no momento, é uma capacidade para você conseguir a sua vaga. Entende? Sim, Ser entendo. comunicação assertiva é para você sair bem na sua entrevista também. Porque quando você tiver com o seu entrevistador, ele vai falar, nossa, eu preciso dessa pessoa. Porque ele já vai colocar você, ele já vai ter uma visão de como você será na frente do seu posto de trabalho. E aí, essa visão, ela não é só depois que você vai entrar na sua atividade. Você já começa a usar as suas competências mesmo na hora que você está buscando a sua vaga. Porque ainda tem pessoas que acham que mandar currículo é procurar emprego. Isso está equivocado. Está totalmente equivocado. Mandar currículo não é. Mandar currículo é só você preencher uma falsa impressão de que você está buscando se colocar no mercado. Procurar emprego tem uma série de coisas que você tem que fazer. Network, se relacionar com as pessoas, mostrar a sua presença, falar nas suas redes sociais exatamente as coisas que você vai resolver. Porque hoje, qualquer lugar pode ser um lugar passível de você ser elegível para uma vaga. Entende? Então, a primeira coisa não podemos pensar que mandar currículo é procurar emprego, tá? Uma dica aí para quem só está mandando currículo. Boa, excelente dica, Cláudia. Ó, maravilhoso. E um ponto que eu acho muito bacana, que é o seguinte, quando a gente fala mandar currículo, não é procurar emprego, mas quando você manda um currículo, o que a gente vê no currículo? Nós da Planis, né, para os nossos alunos aprovados, a gente faz aprimoramento de currículo, prepara a pessoa para uma entrevista e indica para vagas, né? Porém, a gente recebe muito currículo que é o seguinte, a pessoa tem um segundo sonho de ser nutricionista, por exemplo, mas ela está em busca de uma vaga no mercado financeiro. A pessoa tem todos aqueles requisitos que nós mencionamos anteriormente, qualificação, né, tem aquelas... as técnicas, né, necessárias, competências, enfim. Porém, o currículo dela, ela coloca, por exemplo, que ela tem o sonho de ser nutricionista, mas que quer trabalhar lá no caixa, mas também aceita ser gerente. Não é bem assim. E, Cláudia, é incrível a quantidade de currículos que a gente recebe, que a gente realmente melhora o currículo, a gente ajuda, a gente indica para a vaga e faz diferença. Então, realmente, o enviar o currículo não é tudo. Uma que o currículo precisa ser, assim, outro nível, né? Outro nível mesmo. A gente recebe currículos de 9 páginas. Um currículo precisa ter no máximo 2 páginas. O ideal é que seja 1, 2, realmente, se for algo ali. Realmente, né, a pessoa tem toda uma história para contar. Precisa ser sucinto, precisa chamar a atenção do entrevistador. Outro ponto, você falou sobre as redes sociais. LinkedIn. No LinkedIn, quando a gente fala, LinkedIn é uma excelente opção para você que busca uma vaga no mercado. Não é só você ter o LinkedIn, você vai ter que deixar o seu perfil atrativo
Inclusive, no próprio LinkedIn, você pode colocar que tem interesse em certas vagas de certas empresas, e quando surge vaga, a própria empresa manda notificação para este candidato, né? Você pode mandar uma mensagem, olha só que proatividade. Mandou uma mensagem para o recrutador de uma instituição financeira, mas, gente, foge, pelo amor de Deus, do Ctrl+C, Ctrl+V. Cada empresa é uma empresa, cada instituição é uma instituição, você precisa conversar com aquela empresa, realmente ver a história da empresa, ver o balanço da empresa. Quando você vai para uma entrevista que você vai apresentar que você tem todas essas técnicas, se você for no Ctrl+C, Ctrl+V, dificilmente você vai conquistar uma vaga. Então, tem muito mais, né? Se a gente for falar só sobre esses pontos, a live vai muito além, né, Cláudia? Mas realmente, A gente não é não para, somente... né? A gente Porque não são muitas para. informações. Verdade. E São muitas informações. são muitas informações. E a Dani fala pouco, a Cláudia também, maravilhoso. Gente, esse ódio aqui, né, para não falar. Porque você pensa, eu lembrei de uma coisa que é legal. Eu lembrei, mas vamos nos atentar à live. É. Enfim, mas continuando, né? Outro ponto, Cláudia, que a gente vê muito é as pessoas deixando para amanhã. Tem até uma frase que eu considero um pouco forte, né? Que é que toda crise existem vencedores e perdedores. E quem são os vencedores dessa crise? O que estão se movimentando hoje, aqui e agora. O que estão saindo do lugar e o que não estão procrastinando. Então, o que a gente vê muito, realmente, são as pessoas deixando para amanhã. A gente fala tudo isso sempre na base de como conseguir um emprego. Gente, pare de procrastinar. A Cláudia, inclusive, com o desenvolvimento pessoal que ela faz nos processos, acredito que é algo que você realmente leva ali a fundo, que você ajuda muitas pessoas com esse ponto do pare de procrastinar, não deixe para amanhã. A rede social tá mais legal? Tá. O filme da Netflix tá mais legal? Tá. Mas isso vai te levar a conquistar o seu sonho? Não. Então, vamos parar, começar a agir e vamos para cima ali do seu objetivo. Certo, Cláudia? Acredito que você hoje atenda muitas pessoas que têm esse foco mesmo, sair do lugar. Certo? Não sei se você quer acrescentar algo neste momento. Eu acredito que, assim, essa coisa da procrastinação tem muito a ver, e aí o que você falou, que às vezes a pessoa coloca no currículo uma coisa que ela está procurando um emprego e ela diz exatamente o seguinte, né? O que eu consegui tá bom. Olha como ela está fazendo a seleção da opção profissional para ela. Então, assim, você se qualificar, você se preparar e você procurar uma vaga no mercado, você tem que ter foco, metas, você tem que ter várias situações, como você falou, preciso realmente atualizar o meu perfil no LinkedIn, colocar coisas que são interessantes, buscar informações que possam agregar a quem está lendo as coisas dentro do meu perfil, fazer uma estratégia de buscar emprego, fazer uma estratégia de pesquisar, de ler a respeito das empresas, porque até que você esteja dentro de uma empresa, o seu trabalho diário, as 8 horas que você investiria dentro de uma atividade profissional, é para você se conseguir. Então, as pessoas começam a procurar um emprego, elas ficam 2 horas, 1 hora e pronto, acabou. Não. Imagina aqui, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, se você ainda não conseguiu, você precisa ir até conseguir. Então, você vai fazer o seguinte, faz de conta que você está trabalhando de procurar emprego. E você entra às 8 e sai às 18. Todos os dias, por um mês, você vai trabalhar de procurar emprego. O que é trabalhar de procurar emprego? É que a pessoa, você vai parar para almoçar, e depois você vai parar a parte da tarde para tomar o seu café, você faz aquilo que a nutricionista sempre fala pra gente, comer de 3 em 3 horas, mas você só vai sair do seu posto no final do dia. Por quê? Porque senão as pessoas fazem as coisas pela metade. Eu falo que elas fazem tudo na média, mediano, medíocre, porque a gente faz tudo na média do quê? Aí eu mandei currículo, pronto, eu já estou procurando emprego. Não, gente, vocês não estão. Ninguém está. Né? Na verdade, as pessoas estão enviando, mandando uma mensagem. Agora, existe uma série de situações. Para quais empresas eu vou colocar? Quem eu vou buscar? Que vagas estão contratando? Alinho o meu currículo para saber se ele está adequado àquela vaga. Porque se eu digo que eu faço tudo para todo mundo, eu não faço nada para ninguém. É assim que o entrevistador vai olhar o currículo e vai falar. Essa pessoa aqui, ó, nem olha. Ele pega um currículo que não tem foco e ele dispensa esse currículo. Essa é a verdade. Ele não vai ter tempo. Porque ele recebe 2.000, às vezes, currículos para ele poder analisar uma vaga.
Entende? Então, para que ele Entendo. vai pegar ele vai trabalhar por eliminação. Então, Sim. o que é eliminação? Quando não cumpre os pré-requisitos, quando tem informações que não estão dentro daquilo que é permitido. Então, dentro disso, você pode perceber o seguinte, quando o seu currículo ele não está adequado, você está passando pelo processo de eliminação. Quanto mais completo, mais adequado, quanto mais ele estiver apropriado, mais você vai ficando nos finalistas do currículo, para você Sim. ser possivelmente chamado para uma entrevista. Né? Então, é um processo isso, né? Sim. E mesmo essa entrevista será a primeira de várias, né? Então, até você chegar nesse ponto, você já teve ali um maior destaque no seu currículo para você ser chamado para uma primeira entrevista e para umas próximas, claro, o entrevistador vai analisar todas as suas competências. E, Cláudia, essa pessoa que, vamos lá, fez um currículo bacana, formada, fez um curso com a Planis, foi aprovada na certificação da Ambima, a Planis indicou conseguir um emprego maravilhoso. Acaba por aí? Não. Porque como é o foco, né, da nossa live, manter o emprego no mercado financeiro. Gente, como que isso está hoje? Pós-pandemia, antes da pandemia, como que era, como que é, o que que eu vejo? No ano retrasado, só para você ter uma ideia, teve algumas instituições financeiras que delegou o seguinte no início do ano. Quem não possuir a certificação X será desligado no final do ano. Isso era a CPA 10, que é o mínimo requisito básico. No ano passado, quem não possuir a certificação CPA 20 será desligado. Acredito que tem muita gente que está na live que já sabe até da instituição que eu estou mencionando, né? Hoje, né, nesse ano, 2020, quem não possuir será desligado e não vai ser até o fim do ano. Você tem 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Porque não é mais, como eu mencionei no início da live, não é mais um diferencial, é uma obrigação. Então, hoje, para você manter o seu emprego no mercado, principalmente ali no mercado financeiro, é o quê? Você se qualificar e você sempre estar em busca de conhecimento. Por quê? Os tempos mudaram, né, com certeza, né? Inclusive os funcionários, hoje em dia todo mundo precisa mudar, é uma nova realidade, é um novo normal. Tem gente que está mais adaptado, tem gente que nem tanto, mas não tem como fugir. Então, hoje, primeiro ponto, realmente se qualificar para se diferenciar. E tem muita gente que, inclusive, acredito que busque você, Cláudia, para quê? Para se desenvolver dentro da empresa que trabalha, para sair do lugar, para crescer, não somente para manter. O para manter é o quê? Você vai dar o seu melhor, buscar o seu maior potencial, fazer realmente ali o que você gosta, se qualificar. Mas como funciona para você manter e crescer? Qual que é a sua perspectiva, Cláudia, nesse ponto? Os profissionais hoje, eles estão buscando o manter, estão buscando o crescer. Não tem sido fácil, acredito, né? A gente recebe muita gente, ai, Dani, eu preciso urgente dessa certificação. E tem essa pressão também, né, que a galera acaba enfrentando do banco. Ai, Dani, o banco precisa que eu tire a CPA 20, não é nem mais a 10. Como que isso está, Cláudio, com as pessoas, pelo menos que você tem atendido? Eu sei que você atende um público em geral, não somente o mercado financeiro, mas eu acredito que esse manter e crescer tem uma certa pressão. E como que isso tem sido aí para os seus Do clientes? processo, Os dos processos, clientes de isso. coach. Então, o que a gente tem percebido, tá? O que eu tenho percebido e tenho falado com bastante gente também, que é da área de seleção, de recrutamento, de RH, de desenvolvimento, que acontece uma coisa que é a seguinte. A gente achar que vai crescer numa empresa, a gente tem que desconstruir vários mitos que foram colocados ao longo da nossa experiência, da nossa vivência profissional. Muitas vezes o crescer pode ser traduzido ou pode ser substituído por se desenvolver. Existe um crescimento vertical e existe um crescimento, às vezes, horizontal. Né? Existem dois tipos. Às vezes você vai crescer e para você crescer, um banco não vai ter, sei lá, 3 diretores, né? Então, o que você vai crescer em termos de qualificação quando a gente está dentro de uma hierarquia? Então, às vezes as pessoas acreditam que elas estão no posto e o fato de terem sido colocadas ali já é suficiente. E o que é suficiente neste caso? O suficiente, na verdade, é você estar sempre atualizado. Você tem a obrigação de se tornar
Imagina que todo ano você tivesse que renovar os votos com a sua empresa. E aí você vai usar uma ferramenta que depende da empresa, é muito bacana, que é o plano de desenvolvimento individual, que os bancos apresentam isso de uma forma muito grandiosa, que é você não esperar que alguém cobre de você se você está qualificado, se você está atualizado. Às vezes, para desempenhar a sua função, você precisa ter mais competências para algumas coisas. Então, se você percebe que você tem uma deficiência em algumas situações, dentro do Code a gente faz análise de perfil comportamental, que você bem conheceu. O que é análise de perfil comportamental? É uma ferramenta que nos possibilita calibrar as nossas competências para a gente descobrir o quanto nós estamos aptos para desempenhar a nossa função. Então, imagina que você está lá no banco e você está fazendo uma atividade que você tem que abrir contas, né? Uma atividade. E você percebe, não precisa que alguém te cobre isso, né? Que o seu desempenho, a sua performance não está tão adequada. É importante que você alinhe-se e pergunte o seguinte, exatamente o que está fazendo com que eu não consiga cumprir essa atividade? É a minha comunicação? É a minha abordagem? Que parte minha está... É a minha disciplina? Né? Eu não entendo alguma coisa tecnicamente, o meu cliente, ele mudou de nível, às vezes eu estou atendendo uma clientela que tem uma quantidade de capital, por exemplo, e aí eu vou atender uma clientela que tem um capital muito maior. Às vezes, para falar com essas pessoas, eu tenho que ter pré-requisitos melhorados. O que significa? Eu não sei que livro ele lê, que jornal ele lê, o que ele fala, e às vezes eu preciso melhorar e calibrar, inclusive até a minha comunicação, a qualidade da comunicação, porque depende da realidade do cliente que eu tratar, se eu não tiver, porque antes de ser interesseiro, e quando a gente trabalha nesse processo de vender serviços, a gente entra muito com essa coisa de ser interesseiro. Eu me interesso por vender algo por você, para você. E antes de ser interesseiro, eu tenho que ser interessado, né? Eu tenho que ser interessante também. Interessante Sim. Por que vale a pena sentar com você e não com outro colega? Porque Sim. ele está fechando a sua conta corrente ou porque ele é interessante? O que é que faz uma pessoa interessante? Então, hoje, conhecimento, habilidade para você ter e atitude, né? Conhecimento é a informação que você tem. A habilidade é quanto você consegue utilizar. E a atitude é você querer utilizar. Né? Sim. Então, às vezes, é claro, nós estamos vivendo num mundo em que a gente tem tantas séries maravilhosas, com tantos capítulos, a gente começa a assistir uma e nunca mais ela acaba. Né? Mas eu não coloco a série da minha vida, eu fico sempre na mesma temporada, sabe? A minha Sim. temporada é a mesma. E para você mudar de temporada, você tem que mudar coisas em você. Então, para você se manter dentro do seu trabalho hoje em dia, eu acho que você tem que entender que você está competindo com mais pessoas. Existe uma quantidade de pessoas gigante no mercado. Hoje nós temos uma demanda de muitas pessoas até preparadas que atuam em outras áreas, que estão buscando concorrer no mesmo mercado que você está, e hoje, mais do que o teu conhecimento técnico, o que você faz com ele faz toda a diferença. Entende? Então, quando eu estou dentro da minha vaga, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar atualizado. Essa é uma das coisas que a gente precisa. E o ser humano, por natureza, ele tem a seguinte tendência comportamental. Eu arrumei um emprego pronto. É que nem relacionamento. Agora que eu casei, não preciso mais ficar bonito. Nem bonita, agora que eu... Então a pessoa acredita que o trabalho que ela tinha era para entrar na empresa. E não, ela começa o trabalho de desenvolvimento depois que ela foi contratada. É uma outra etapa e uma fase de muito investimento da vida dela. Todo dia ela tem que pensar em como se tornar uma pessoa interessante. Por que eu não vou correr risco? Porque eu sou interessante para a minha instituição. Eu trago resultados, eu performo. E eu não preciso que alguém me cobre por isso. Eu preciso ter essa autocobrança. Entende isso? Faz sentido? Sim, sim, faz total sentido. Não é? É você gerir a si mesmo e você se colocar num nível diferenciado. Porque você pode esperar que alguma instituição faça isso com você, seja bancário, ou seja mercado financeiro, qualquer outro. Mas você pode se qualificar para você poder estar sempre na linha de frente. Não tem aquele medo, será que eu vou estar no próximo corte? Se você está empenhando, provavelmente você não estará. Entende?
Sim, claro, aquele funcionário que está sempre em busca de conhecimento, sempre está atualizando, sempre entregando o seu melhor, buscando ser o melhor ali no que faz. Enquanto surgir essa pergunta, será que eu seria um próximo desligado? Provavelmente não. Qual é o gestor em sã consciência que vai desligar um funcionário que está sempre ali aprimorando as suas competências, né? Sempre se qualificando, sempre em busca de uma nova certificação financeira? Provavelmente ele não estará. E esse mercado, aliás, você até falou há pouco tempo, é extremamente competitivo. Aliás, todo o mercado de trabalho vem sendo muito competitivo. O mercado financeiro com certeza não foge, né, dessa regra, principalmente porque está crescendo muito. E como eu mencionei, mercado financeiro, gente, não são as 4 maiores instituições. A gente tem mais de 100 instituições financeiras só aqui em São Paulo. E mercado financeiro não é só o banco. É ali uma corretora, uma distribuidora, uma cooperativa de crédito, até mesmo uma seguradora. A gente vê muitos candidatos procurando certificação para conseguir um destaque ali dentro da instituição que ele possui, muitas vezes para quê? Para manter, claro, né? Para manter ali o seu emprego, a sua área e para aproveitar oportunidades. A gente não sabe o dia de amanhã, mesmo uma oportunidade dentro da instituição ou fora, então faz total sentido. E, Cláudia, a gente tem alguns minutinhos aqui para abrir para perguntas. Eu vi que anteriormente algumas pessoas já até fizeram algum comentário, né? Eu estava só esperando a gente abrir. Então, vamos lá, pessoal. Podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Não precisa ter vergonha. Eu brinco bastante. Né? Tem Nossa, gente falando boa. aqui que faz sentido ali, ó. Fran, falando faz sentido. Deixa eu ver aqui, vou até olhar um pouquinho para baixo que eu vou ler pelo note que é um pouquinho maior. Tá bom? Franco falou faz sentido. Perfeito, olha, Jeff, quanto tempo de coach é necessário para desenvolver qualidades atrativas para o mercado financeiro? Excelente pergunta. O que você acha, Cláudia? Quer que eu repita a pergunta? Não, a pessoa está perguntando quanto tempo ela se dedica, ou ela passa por um processo de coach para ela ficar atrativa para o mercado, tá? Isso. Então, primeira situação, coaching é considerado uma metodologia de desenvolvimento pessoal, assim como um treinamento, só que ele é focado nas suas habilidades, nas suas competências, ok? Então, essa é a primeira situação. Quando você fala sobre se desenvolver, hoje, um programa que faz com que você conheça as suas competências, entenda seu perfil e seu estilo comportamental, ajude você a descobrir, por exemplo, o que você tem de diferencial, quais são seus pontos fortes, quais são as suas características mais marcantes, quais as competências que você tem mais desenvolvidas e quais são as suas vulnerabilidades, para que você possa criar um plano e desenvolver em cima disso. Hoje, em termos de 3 meses, você já consegue ter um bom programa. E hoje é muito interessante que as pessoas colocam o quê? Isso como um diferencial até no seu currículo, né? Passei por um processo. Ela demonstra, seja de coaching, seja um processo de desenvolvimento. Quando ela coloca isso nas suas qualificações, ela demonstra que ela é uma pessoa focada no desenvolvimento dela. Entende? Então, 3 meses é um tempo suficiente aí para ser apta aí dentro do processo de coaching. Legal, e 3 meses passa relativamente muito rápido. Então, 3 meses aí em busca de maiores conhecimentos e desenvolvimento pessoal e profissional. Acho muito bom tempo, inclusive. Mais uma perguntinha aqui, Cláudia. Atualmente, os recrutadores têm feito entrevistas... Oi? Eu tô vendo uma cliente, a Ariane. Ah, tá. Falando oi, né? Atualmente, os recrutadores têm feito entrevistas online e até pedido para gravar vídeos. Olha isso. Alguma dica para esses processos online? Aliás, o vídeo chama vídeo selfie, que é aquele que o candidato coloca o celular e grava um vídeo falando dele. Alguma dica para esse tipo de entrevista online, Cláudia? Eu acho que a principal dica é seja você, seja original, saiba que depois da sua contratação as pessoas vão lembrar daquilo que você, inclusive, gravou, tá ali, né? Então, a principal coisa é, você está fazendo um vídeo para uma empresa que vai te contratar. Você não está fazendo um vídeo para mandar para sua mãe, nem está mandando um vídeo para os seus amigos. Então, TikTok. Imagina que você fazia... Exatamente. Imagina que você vai ter ali perto alguma coisa que, de repente, vai mostrar para o teu entrevistador uma certa
fraqueza ou vai mostrar uma falta de profissionalismo. Então, imagina que a empresa vai te contratar. Qual é o envelope que você quer mostrar para ela? Então, esse é o primeiro, né? Seja vestido adequado, teu cabelo, a forma que você está se posicionando, isso é muito importante. Fora isso, aquilo que você fala, foque muito naquilo que você sabe resolver. O que você tem de habilidades? O que você sabe de você, que se você estiver de acordo, leia bem a vaga, para você saber o que eles estão exigindo. E aí você pode ter uma conversa que leve você para ser qualificado para aquilo. Então, fale como se alguém está te procurando porque quer que você resolva um problema. Que problema você consegue resolver? Então, acho que esse vídeo ele é muito importante para você fazer isso, né? Vender o teu Sim, peixe, né? sim. E principalmente o seja você mesmo, né? Aquela conversa bem falada mesmo, nada decorado, para o entrevistador saber quem é você, quem é o fulano, quem é a fulana. Gostei. Bom, nosso tempo já daqui a pouco vai dar ali 1 hora, nossa live vai cair. Então, gostaria de Uhum. agradecer, Cláudia, pelo seu tempo, né? Foi um prazer tê-la aqui Passa conosco, tão respondendo aqui as rápido, né? perguntas. Foi um bate-papo muito. Nossa, voou, menina, que loucura! Não sei por quê, sempre que junta nós duas, assim, voa, do nada. Bom tempo, boa, boa, né? É, E agradecer a sim. todo mundo aqui que ficou online conosco. Bruna, Fabi, os seus amigos, né? Que você nem conseguiu dar um oi, Tem né? Foi muito. clientes aqui, não dá, eu vou vendo e eu não consigo responder. Tem algumas clientes, tem alguns clientes, tem amigos, várias pessoas aí, né? Verdade, ó. Então, Bastante gente. Oi, Cláudia. Oi, Dani. A gente foi lendo ali, mas não deu muito tempo. A live realmente passou rápido. Mas eu gostei que a galera que entrou ficou até o fim ali buscando conhecimento, que faz muita diferença, né? Vamos lá, Bruna, Marcela. Olha, bastante gente ali. Foi muito bom. Gostei. Legal. que bacana, né? Murilo. Olha, João. Deixa eu ver, João. Ah, João que não mostra foto. Olha, gente, é um aluno que nunca liga a câmera. Ele sou eu que não liga a câmera. O que que a gente faz com só esses eu que alunos vou me que não mostrar. liga a câmera, Cláudia? A gente puxa a orelha. Ah, tá. Qual Tem que o maior trabalhar. desafio ao retomar a carreira bancária? Estive fora por mais de 7 anos. Buscar conhecimento, com certeza, e todos os pontos que nós falamos anteriormente. Aliás, João, esta live vai ficar no IGTV, tá? Inclusive no YouTube. E, pessoal, buscando aí conhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, a Cláudia com certeza é a pessoa certa aí para ajudar vocês. Cláudia, quer falar qual que é o seu Insta? Qualquer coisa eu já coloco, comento aqui, Tá bom. O Insta é Cláudia Dias Coach, coach tá? com CH, né? Cláudia Dias, Perfeito. COACH. E Perfeito, estou aí tem o meu fixando aqui. site também, né? É. E o site www.claudiacoach.com.br. Às vezes a gente também faz masterclass, algumas classes, né? Com algumas situações interessantes para a gente poder conversar de uma forma melhor, No né? comentário. Com mais, Legal. com mais tempo. Fale. Ok, não, estou colocando aqui no comentário, até para a galera ter aí o seu site, seu Insta. E pessoal, a gente está com turma aberta, CPA 20, CPA 10, CEA. Quem busca aí qualificação profissional, a gente falou tanto nessa live o quanto é importante hoje você buscar aí o conhecimento para manter e conquistar um emprego no mercado financeiro. Então, turmas abertas e buscando desenvolvimento pessoal e profissional, Cláudia Dias. E já já aparece aí para vocês, tá? Pedir aqui para o Jeff comentar. Deu certo? Já foi, já foi. Escreve lá o Já foi. site. Isso. Lá no site tem todas as redes sociais. Perfeito. É só clicar no ícone e já vai direto. Perfeito, Dani, foi pessoal. ótimo estar aqui com vocês. Gostei. Estar aqui com todas as pessoas com esses coraçõezinhos. Beijo a todos. Beijo, Ariane, pessoal. Gé, todo mundo. Abraço. Nossa, legal. Bastante E gente aqui. desejo que todo mundo possa se colocar ou manter a sua carreira aí dentro do mercado profissional. Gostei, Cláudia. Obrigada. E obrigada a todos, né? Boa noite para vocês. Bom descanso. Jéssica, como faço para obter o curso? Jéssica, pode falar com a Plane, está aqui nas mensagens mesmo, tá? Inclusive, eu coloquei um link na minha bio, você consegue falar diretamente conosco. E será um prazer tê-la conosco, né? A gente tem aí, foram mais de 1.000 aprovados no último ano, Cláudia. Um número, assim, excelente. A gente tem influenciado, contribuído com a qualificação profissional de muita gente. E isso é o que move a gente, né? Acordar todos os dias e poder transformar a vida das pessoas. É até algo que a gente tem em comum, né? Uma das coisas que você falou no início,
É isso. É. Um beijo a todo mundo Um aí. Acho que vai beijo. cair, né, a nossa Vai live. cair. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço, gente. beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.